Olá pessoal, então voltando aqui para a parte 3, nossa aula 3, a gente está estudando algumas propriedades de sequências, ok? Continuando lá o conteúdo que a gente já começou na aula 2, né, que é o estudo das sequências. Bom, a gente resolveu alguns exemplos aí no último vídeo. Bom, agora para começar, a gente já viu esse resultado aqui, ó, que trata do limite, né, de composição de duas funções, tá? Bom, resultado parecido com esse vocês viram lá em cálculo 1, tá? Bom, a ideia é a seguinte: suponha que você tem uma sequência n e você consegue calcular o limite dessa sequência. É um certo número L, certo? Mas suponha que você ainda tem uma função f e você sabe que ela é contínua em L. Continuidade igual lá de continuidade de funções, vocês viram lá em cálculo 1. Bom, então a gente pode calcular o limite da sequência. Como é que a gente constrói a sequência, né? Bom, é assim, você começa com a sequência n, né? Que é essa sequência aqui. Certo? Essa sequência, qual sequência eu estou calculando o limite aqui? Você está pegando essa função f que você tem e calculando o f de A1, o f de A2, o f de A3 e assim por diante. Note que isso aqui, ó, você está fazendo a composta, né, da função f com a sequência. Lembrando, de novo, uma sequência é um caso particular de função. Então a gente está fazendo aqui nada mais é do que compondo a função f com a função a, digamos assim, que gera a sequência n. Okay? O que o teorema fala é que se essa sequência converge para L, então essa sequência converge para o f de L. Tá? Em que tipo de resultado a gente vai aplicar isso aqui? Como nesse teorema, nesse exemplo aqui, ó. Calcular o limite, quando n tende a infinito, da sequência seno de π dividido por n. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? A gente começa. Se você olhar, isso aqui é uma composição de duas funções. Né? Nós temos a sequência π dividido por n, cujos termos são os seguintes, né? É π, porque é π dividido por 1, π dividido por 2, π dividido por 3 e assim por diante, né? E a sequência que a gente quer calcular o limite, né? É essa sequência aqui, ó, seno de π dividido por n. Que é o quê? É fazer a composta, né? A composição da função seno com essa sequência π dividido por n, né? Que vai ser então seno de π dividido por 2, seno de π dividido por 3 e assim por diante. Ok? Então, onde a gente vai aplicar esse teorema 7? A ideia é a seguinte: se eu conseguir mostrar que essa sequência tem converge, né, tem um limite, então essa sequência, pelo teorema 7, vai convergir para o seno do L. Tá? Acontece, seno, na hora de fazer o exercício, a gente faz direto. Se fosse para fazer um exercício, né, um exemplo, alguma coisa assim, você ia calcular assim, ó, limite do seno de π dividido por n, é simplesmente passar o limite para dentro do seno, porque seno é uma função contínua, independente do limite que seja aqui, né? Então, vira o seno do limite. Aí você vai calcular esse limite aqui, que vai dar zero, tá? Eu vou fazer passo a passo. Primeiro eu vou calcular esse limite, aí depois eu vou calcular o seno do resultado, tá? Eu acho que fica mais fácil de enxergar, né? Entender, talvez. Então, vamos lá. Note que... Então, primeiro, vamos calcular o limite dessa sequência aqui, ó.
limite π dividido por n, quando n tende ao infinito, acontece π é uma constante, tá? Então você pode colocar para fora do limite. Por quê? Eu acho que essa sequência pode reescrever ela assim, ó, como sendo π vezes 1 dividido por n, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, é uma constante vezes... É uma constante que não depende de n, que multiplica o outro fator que depende de n, né? Então, a constante põe para fora. Opa, vou fazer embaixo aqui. Pode pôr para fora do limite. Por que eu posso pôr a constante para fora do limite? Por causa dessa regrinha aqui, ó. Opa, 3 aqui, tá? O π é o c aqui nessa fórmula, no 3 aqui, ó. Você pode pôr a constante para fora do limite e calcular o limite do que sobrar, tá? Então, aqui fica π vezes o limite, quando n tende ao infinito, de 1 dividido por n. Ó, de novo, apareceu o limite de 1 dividido por n. Isso aqui é zero, né? Esse limite aqui, ó, nós já vimos. Terceira vez que a gente está usando isso aqui hoje, né? É zero. Então isso aqui fica π vezes zero, que é zero. Certo? Então, esse limite é igual a zero. Como função seno ela é contínua em zero, função seno é contínua em todo número real, né? Então, em particular é contínua em zero, então a gente pode aplicar o teorema 7. Tá? Que não é esse limite que a gente quer calcular, né? É o limite do seno dessa sequência. Do teorema 7, bom, como a função seno é contínua em zero, o teorema 7 é o 7 mesmo, né? Nos garante que o limite do seno de π dividido por n, isso é seno do limite quando n tende ao infinito de π dividido por n. Esse limite a gente acabou de calcular aqui em cima, que é zero, que é igual seno de zero, mas seno de zero é zero. Tá? Então acabou. Limite que a gente quer calcular, ó, limite dessa sequência é igual a zero. Exemplo 10. Discuta a convergência da sequência AN, que é definida assim, ó, é n fatorial dividido por n elevado a n. Onde o n fatorial é aquele que todo mundo conhece, né? É 1 vezes 2 vezes 3 até o n, né? Então, por exemplo, 2 fatorial é 1 vezes 2. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. E assim por diante. Então, a gente quer calcular esse limite aqui, ó. Quer verificar se esse limite existe ou não, né? Isso aqui a gente não pode transformar numa função, né, auxiliar. Por quê? Se o x for um número real, não inteiro, não natural, isso aqui não existe, tá? Por exemplo, meio fatorial não existe. Tá? Então, eu não vou poder transformar isso aqui, usar uma função auxiliar para tentar calcular o limite a partir de um limite de alguma função que eu já conheço lá do cálculo 1. Ok? Então, como a gente pode fazer isso aqui?
Vamos olhar como funciona os termos, tá? O A1, o A2, o A3 e assim por diante. Para ver se tem alguma ideia do que... Note que quem é o A1? Se olhar a definição, isso é 1 fatorial dividido por 1 elevado a 1. Isso é, vou escrever assim, ó, 1 dividido por 1, né? Vou deixar, que é 1, ok? Mas, a fim de ficar mais fácil de enxergar, vou escrever 1 dividido por 1. E o A2, por definição, é 2 fatorial dividido por 2 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, 2 fatorial é 1 vezes 2, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Certo? Vai dar meio, mas eu vou deixar assim também. O A3 é 3 fatorial dividido por 3 ao cubo. Então isso aqui é 1 vezes 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Note que vai criando um padrão, né? O AN, no numerador, vai ficar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes N, dividido por N vezes N vezes N, quantas vezes? N vezes, tá? Então, o AN é N fatorial dividido por N elevado a N, que é o seguinte, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes N, dividido por N vezes N vezes N vezes N. Quantas vezes tem um N embaixo aqui no denominador? N vezes, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou analisar esse termo aqui, ó. Vou colocar 1 dividido por N para fora dessa fração, tá? Tipo assim, ó. Aqui no A dividido por 2, eu vou escrever ele como meio vezes 2 dividido por 2. No A3, eu vou escrever como 1/3 vezes 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 3. Certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Não vai caber, né? 1 dividido por N vezes, que vai ficar dentro de parênteses aquilo que eu pintei de amarelo ali, ó. 2 vezes 3 vezes N dividido por N vezes N vezes N. Quantas vezes? Agora, aqui dentro do parênteses, tá? Tem N menos uma vezes, né? Tem N menos 1 N's multiplicando aqui, tá? Porque o total era N e eu tirei 1, tá? O que acontece com esse número dentro do parênteses? Ele vai ser menor ou igual a 1. Por quê? Esquece isso aqui por enquanto, tá? Olha só esse número aqui, ó. Esse número de azul aqui, que está dentro do parênteses. Você pode reescrever esse número da seguinte maneira, né? É 2 dividido por N vezes 3 dividido por N, assim por diante, vezes N dividido por N. O que acontece? Se você olhar todos os números que estão aparecendo aqui, tá? Os fatores aqui no numerador, maior número é o N, né? Certo? Então, 2 dividido por N é um número menor ou igual a 1, né? De vermelho é melhor para enxergar, né? Só vai ser igual a 1 se o N for 2. Para qualquer outro valor de 2, de N, essa razão é menor ou igual a 1. 3 dividido por N também, ó, menor ou igual a 1. Tá?
e n dividido por n é igual a 1, né? Então você está multiplicando n menos 1 números que são todos menores ou iguais a 1. Tá? E são todos positivos, né? Então cada fator aqui, ó, ele está entre 0 e 1. Quando você multiplica vários números que estão entre 0 e 1, é maior que 0 e menor ou igual a 1, o resultado é menor ou igual a 1. Certo? Pega dois números, x e y. X é menor que 1 e y é menor que 1. Tá? Positivos. Então o produto é menor ou igual a 1. Não tem como dar seu número maior que 1, tá? Então esse número que tem entre parênteses aqui, ó, de azul, é menor ou igual a 1. Então a n, ele é igual a isso aqui. Então ele vai ser menor ou igual que alguma coisa, né? Vamos ver. Portanto, o nosso AN, que a gente escreveu assim, ó, como 1 dividido por n, vezes 2, vezes 3, vezes n, dividido por n vezes n, vezes n, isso é menor ou igual que 1 dividido por n vezes 1. Ok? Que é menor ou igual a 1 dividido por n. O importante aqui é o seguinte, que o AN é menor ou igual que 1 dividido por n. Independente do seu n que você escolha. Tá? Então tudo isso aqui, ó, é menor ou igual a 1 dividido por n. Por outro lado, a sequência, né, todos os termos são maiores que zero, né? São números estritamente positivos, certo? Porque se olhar a definição, né, da sequência, isso aqui, ó, n é natural, maior, então é maior a 1, então nunca vai dar zero, né? E nunca vai dar um número negativo também. Como? Tá. Isso aqui válido para tudo que eu fiz aqui, ó, é verdadeiro para todo número natural n, tá? Para todo n natural. Agora, como claramente a n é maior que zero, obtemos então as seguintes desigualdades, né? A n é maior que zero e é menor ou igual que 1 dividido por n. Então já deu para perceber, né? Para calcular esse limite dessa sequência, a gente vai utilizar o teorema do confronto. Isso aqui, ó. Você vê lá, a gente pegou uma sequência e viu que ela é positiva, maior que zero e menor ou igual que 1 dividido por n. A sequência constante tem todos os termos iguais a zero, tende a zero, né? Converge para zero. E a sequência 1 dividido por n também converge para zero. Então a sequência que está no meio ali, né? Digamos assim, também converge para zero. Então, visto que limite da função constante, né? Todos os termos são iguais a zero, tende a zero, converge a zero. E, de novo, apareceu a sequência, né? 1 dividido por n. Como essa sequência também converge para zero, a desigualdade 1
e do teorema do confronto. Obtemos que o limite, quando n tende a infinidade, a sequência n, né, que é a sequência n fatorial dividido por n elevado a n, é igual a zero. Tá? Então era isso, né, que vai fazer. Então, em particular, né, então é a sequência convergente, tá? Ó, o último teorema que eu vou fazer na aula de hoje é discutir a sequência dada por potência. Tá? A sequência R elevado a N, onde R é um número qualquer, número real qualquer. Converge ou não converge? Se converge, converge com qual número? O resultado é isso aqui, ó. Por exemplo, o R pode ser 2. A sequência 2 elevado a N converge. A sequência 3 elevado a N. E a menos 1 elevado a N. E a meio elevado a N. E a 5 quartos elevado a N. Esse tipo de função que a gente vai... sequência que a gente vai tratar aqui, tá? Bom, o que a gente vai mostrar é que... Bom, pega uma sequência R elevado a N, tá? Então R é um número real fixo. Ela vai convergir se o R ele é maior que menos 1 e menor ou igual a 1. Você está nesse intervalo, menos 1, 1, tá? Para 1 ela converge. E para as outras bases, né? Outros valores de R, a sequência é divergente. Ou seja, não tem limite. Além disso, a gente vai concluir que se o R está entre menos 1 e 1, o limite de sequência é 0. E quando o R for 1, o limite é 1. Ok? Bom, eu não ia demonstrar isso aqui, mas eu vou fazer só para ilustrar como a gente aplica os teoremas que nós vimos na aula de hoje, nessa demonstração aqui. O problema é que aqui a gente vai ter que usar uma coisa de cálculo 1, tá? Vou ter que olhar aqui. Ó, vamos relembrar um negócio. A gente sabe calcular o limite de função exponencial lá no cálculo 1. Tá? Então, ó, seja... pegar uma função f de x igual a elevado a x com a um número real positivo. É uma função. Então, lá no cálculo 1, vocês viram como calcular, né? Esse limite. Sabemos do cálculo 1 gente, vou colocar o livro de cálculo 1 lá no Class 1 também. Aí lá vocês procurem que tá feito, tá? Deixa eu só ver. Tá na seção 2.6, tá? E na seção 1.5 do volume 1, que eu vou colocar lá no Classroom, tá? Pra vocês olharem. Tem explicação desses limites aqui. Desse limite aqui, ó. Que o limite da função a elevado a x, quando x tende ao infinito, aí isso aí depende da base, né? Do a. Isso é infinito se o a é maior que 1. E é zero, né? Esse limite existe, né? A função converge se o a está entre 0 e 1. A positivo e a diferente de 1, né? Aqui. Então, se eu chamo de R, né? Que aqui o R pode ser qualquer número real, né? Aqui no função, o a é positivo diferente de 1. Portanto,
pelo Teorema 3. Teorema 3 é aquele que fala que se eu tenho uma função que eu sei calcular o limite, então a sequência cujos termos são dados pela função, né, vão ter o mesmo limite. Ou seja, a função que eu crio calculando a função, a sequência que eu crio calculando a função nos naturais. Na particular, se eu pensar, primeira coisa que a gente pode concluir. Se o R está entre 0 e 1, então o limite quando n tende ao infinito de R elevado a N é 0. Tá vindo daqui, ó. Certo? E pela outra forma aqui, ó, se o R for maior que 1, o limite é infinito. O limite é a sequência divergente, né? Se R é maior que 1, então o limite dessa sequência deixa eu botar de outra maneira aqui. Então a sequência R elevado a N é divergente. Bom, esse é o que a gente tinha que usar de cálculo 1, tá? Então note que a gente já sabe calcular, determinar a convergência dessa sequência para R entre R positivo diferente de 1, né? Para R igual a 1, é óbvio esse limite aí. Além disso, outro item, ó. Se o R for igual a 1, como eu escrevi ali. Então, o limite da sequência R elevado a N é o limite da sequência 1 elevado a N, tá? Porque eu estou pegando um caso particular, R igual a 1. 1 elevado a N é 1, né? Independente do valor do N. Que é 1. Beleza, então, ó, a gente analisou para todo número real R positivo. Se o R for 0, também é fácil calcular. Vamos calcular para o 0 agora. Se R for igual a 0, então, olha só o que vai acontecer. O limite da sequência R elevado a N, isso aqui é limite de 0 elevado a N, mas independente do valor do N, 0 elevado a N é 0. Então isso aqui é limite de 0 quando N tende a infinito. Limite da constante é a própria constante. Então, ó, a gente vai calcular o valor de R igual a 0, de 0 a 1, 1 e maior que 1. Ou seja, a gente já conseguiu calcular a convergência da sequência para valores de R maiores ou iguais a 0. Falta analisar os casos em que R for negativo. Bom, vamos lá então. Se... Vamos dividir em dois casos, parte negativa, tá? O R entre menos 1 e 1. Então, por exemplo, o R você pode escrever... São todos os números reais entre menos 1 e 0. O que acontece quando você pega o módulo desse número? Ele vai ser positivo, né? Claro, né? O módulo de R vai ser positivo, ó. Pega um número real, R, que esteja entre menos 1 e 0.
Quando você pega um módulo desse número, ele vai ser positivo. E ele vai ser menor que 1. Não tem como ser maior que 1, né? Se o módulo do número for maior que 1, é porque o número ele tem que ser maior que 1, né? Então, nesse caso, ó, vai cair nesse limite aqui, ó. Que a gente vai... Vamos fazer. Como? Vamos calcular o limite do módulo ali. Módulo de R elevado a N. A propriedade de módulo que a gente vai usar aqui, tá? Diz o seguinte, que módulo de um produto é o produto dos módulos. Tá? Então esse aqui, ó, R elevado a N, na verdade é um produto, né? É R vezes R vezes R vezes R vezes R, N vezes. Então esse módulo você pode abrir em vários produtos de módulos, né? Sempre pode ser reescrito como módulo de R vezes módulo de R e assim por diante. Que no final das contas é módulo de R elevado a N. Tá? Então, olha só. É que o R pode confundir, mas olha essa potência. O módulo de R aqui, ó, que eu tô pintando de verde, é a base dessa potência. E essa base está entre 0 e 1. O que a gente viu aqui, ó. Esse limite é 0 quando a base da potência, né, o R, está entre 0 e 1. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse número verde aqui, que tá fazendo, que lá na fórmula é o R, ele está entre 0 e 1. Então, esse limite aqui, como está aqui, ele é 0. Então, isso aqui é 0. Agora, olha esse teorema. Cadê? Teorema 6. Que ele fala, se o limite do módulo é 0, então o limite da sequência também é 0. A gente acabou de mostrar que o limite do módulo é 0. Nesse caso que é o limite do módulo é 0. Então, o teorema 6, como esse limite é 0, o teorema 6 nos garante que o limite de R elevado a N, quando N tende ao infinito, é igual a 0 quando o módulo de R está entre 0 e 1. Ou seja, quando isso aqui ocorre, quando R está entre menos 1 e 0. O último caso que falta analisar é quando o R, a base lá da potência, é menor que menos 1. Eu não vou fazer esse aqui, eu vou fazer igual o livro. Ó, que ele diz, quando R for menor que menos 1, então a sequência é divergente, como naquele exemplo 7. Exemplo 7 é esse aqui, ó. Naquela sequência menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. Vai acontecer algo semelhante com essa sequência, ó. Os três vão ficar oscilando e nunca vão se aproximar de nenhum número. Porque quando a gente tá aqui, ó, se o R é menor que 1, menos 1, então o R elevado a N, ele vai ficar hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo, e vão cada vez mais se afastando do eixo do N, ali, do eixo das abscissas. Aqui não é.
Ó, é os pontos azuis aqui, ó. Pode ver, eles vão, tipo, abrindo. Ok? Então, não vai convergir, né? Porque ela vai ficar oscilando, os valores vão ficar oscilando e cada vez mais afastados um do outro, tá? Isso para qualquer valor de R menor que -1. Então a sequência, nesse caso, não terá limite. Ou seja, vai divergir, né? Então a sequência R elevado a N diverge como no exemplo 7. Vou fazer igual ao livro, tá? Que a parte importante que eu queria fazer nessa demonstração para vocês era isso aqui, ó. Que a gente aplicou o teorema 6, né? A gente calculou o limite do módulo, mostrou que ele dá zero, então a gente pode concluir que o limite da sequência original é zero. E essa parte do teorema 3, né? Que a gente pegou uma função auxiliar, sabe calcular o limite dela, então a gente sabe calcular o limite da sequência relacionada a essa função. Tá? Bom, gente, a aula de hoje é isso. Tá? Na próxima aula a gente vai ver mais algumas coisas de sequências, tá? A questão lá das sequências monótonas, né? A gente vai estudar. Conceito de uma sequência ser limitada ou não. E basicamente isso, tá? Sequências limitadas e sequências monótonas, tá? Então, até lá.